decorrer do desenvolvimento do profetismo em Israel, os profetas eram como a boca de Deus em meio ao povo, pois esses homens, os profetas da antiga aliança, tinham em suas mentes de maneira muito clara os sentimentos de Deus para com os hebreus. Eles sentiam o oscilar da fé do povo de Deus nos momentos de angústias pela seca ou pelo avançar dos inimigos, e quando este povo clamava por Deus, davam crédito à voz profética. Mas quando se tornavam fortes e grandes, então se distanciavam de Deus, voltando-se às práticas contrárias aos preceitos divinos, principalmente a idolatria. Enquanto o sacerdote representava o povo diante de Deus, os profetas representavam Deus em meio ao povo. Os sentimentos, a vontade e as ações de Deus eram primeiramente manifestadas aos profetas e depois manifestas publicamente ao povo. Os eventos como a divisão da nação em dois reinos, o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, o retorno do cativeiro babilônico, a manifestação do Messias e outros eventos foram preditos por meio dos profetas. Homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Joel e outros mais, assim como Malaquias, foram homens levantados por Deus para compartilharem ao povo, por meio das palavras, símbolos ou até mesmo por ações, os intentos do coração de Deus para com o seu povo. Olá, tudo bem com você? Sou o Moisés Brasil e seja bem-vindo aqui no canal. Se este é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos chamada Os Livros da Bíblia. Cada vídeo, um livro da Bíblia apresentado de maneira muito simples e didática. Assim, assistindo os vídeos dessa série, você vai tendo uma visão bem mais abrangente e profunda do universo da Bíblia. Além disso, sua inscrição, seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. E por R$ 4,99 mensais, você tem acesso aos textos completos de cada um dos vídeos aqui do canal. Para isto, basta tornar-se um membro do canal. O último livro da Antiga Aliança inicia com as seguintes palavras: peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Nesse primeiro versículo do livro, já aponta a direção das palavras de Deus a Israel e por meio de quem essas palavras foram ditas, por meio do profeta Malaquias. As palavras de Deus para Israel são aceitas como palavras proféticas. Contudo, o nome de Malaquias, como aquele que pronunciou estes oráculos divinos, ainda gera certa discussão. Alguns intérpretes não aceitam a autoria de Malaquias, devido ao significado do nome Malaquias, que em hebraico significa o meu mensageiro. Logo, para estes intérpretes do Antigo Testamento, as palavras divinas poderiam ser trazidas por um mensageiro de Deus e não por uma pessoa com o nome de Malaquias. Não existe na Bíblia Sagrada um outro relato que nos apresente mais alguma informação sobre a vida deste profeta. O que temos é somente o primeiro versículo do livro. E esta falta de informações também impede de fornecer uma data para a escrita do livro. No entanto, para a tradição cristã, ainda permanece a autoria do livro como de Malaquias. Pelas questões tratadas no livro, como o divórcio, o casamento com mulheres estrangeiras, a corrupção da classe religiosa, a falta de temor do povo para com as coisas oferecidas a Deus e outras coisas mais, afirma-se que este livro poderia ter sido escrito um tempo antes de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias chegaram em Jerusalém por volta do ano 458 a.C. Assim, pode ser que o livro tenha sido escrito próximo ao ano de 470 a.C., tudo isso após o fim do cativeiro babilônico. Como observado, as palavras de Malaquias são direcionadas ao povo que retornou do cativeiro babilônico. Ou seja,
Como predito por alguns profetas, após 70 longos anos de cativeiro na Babilônia, o povo de Judá, por ordem de Ciro, o persa, começa a retornar para Judá. De volta às terras de Judá, o povo estava sem rei. Talvez um governador persa estivesse exercendo o governo. E mesmo que o templo tivesse sido levantado novamente por Zorobabel, no entanto, o descaso para com o culto a Deus era muito grande. Além disso, a mistura com outros povos provocou a perda da identidade social e religiosa do povo. Nesse contexto, Malaquias é levantado por Deus para trazer novamente a consciência moral, civil e religiosa do povo. Dentre as muitas organizações do conteúdo do livro do profeta Malaquias, pode-se levantar o seguinte resumo. Primeiro, a ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. Em segundo lugar, os casamentos com mulheres estrangeiras e o divórcio são condenados. Em terceiro lugar, o anjo do Senhor antecede a vinda do Senhor. Em quarto lugar, o descaso para com as ofertas e os dízimos. Em quinto lugar, a agressão das palavras do povo. E, finalmente, promessas para aquele que permanecer fiel. As palavras de Deus para com o povo por meio do profeta Malaquias, ainda que estejam muito distantes no tempo para com os nossos dias, no entanto, são palavras que necessitam ser consideradas e analisadas por cada um de nós. Embora sejam palavras ao povo de Judá, que voltava do cativeiro, mesmo assim, são palavras de Deus para o seu povo. O contexto histórico é completamente diferente do que vivemos hoje. Contudo, a essência dessas palavras nos alerta para o descaso para com as coisas ofertadas a Deus e a relação do crente com as pessoas que não professam a mesma fé. Tudo isso para que não venhamos a perder a identidade como filhos de Deus. Um abraço e até um próximo vídeo.